Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos mais uma videoaula de física, tá? Iremos iniciar hoje o módulo 15 do livro didático de vocês, que irá comentar sobre óptica e referente aos espelhos esféricos, tá? Desde já peço mais uma vez desculpas pelo formato que as aulas estão sendo ministradas, mas acredito que tudo isso um dia irá passar, iremos melhorar essas nossas condições de estudos, de convivência, enfim, um dia isso vai melhorar, ok? Vamos acreditar que coisas boas virão. Então, como já tínhamos falado nos outros vídeos, peço que vocês acompanhem o vídeo em conjunto com o livro didático de vocês, tá? Para que fique um pouco mais claro o que iremos falar aqui no vídeo, pois o conteúdo é baseado no que está contido no livro de vocês. Então, como dissemos no início, estudaremos os espelhos esféricos, que, diferentemente dos espelhos planos, produzem imagens que não são idênticas ao objeto real. Ou seja, essas imagens formadas nos espelhos esféricos podem ser menores ou maiores que o objeto, tá? No espelho plano, nós temos a imagem de um determinado objeto com o mesmo tamanho igual, tá? Porém invertida, né? Nós tínhamos visto isso no módulo anterior. Já nos espelhos esféricos, nós teremos a redução ou o aumento da imagem em relação ao objeto, dependendo da posição que o objeto estiver diante desse espelho, tá? Nós vamos ver isso mais adiante. Porém, antes vamos entender como é realizada a construção de um espelho esférico, tá? Então imagine aqui, ó, eu tenho uma esfera, tá? Uma bola, tá? Que ela tem a sua parte externa, aqui, ó, a parte externa e a parte interna de superfície espelhada, ou seja, imagine uma bilha, né? Um material de refletor, tá? Então, se nós pegarmos essa esfera e cortarmos, né? Fizermos um corte nessa esfera, imagine uma laranja sendo cortada. Então, teremos a parte interna da laranja, tá? Que imagine como um espelho, tá? E a parte externa, ok? A parte interna desse espelho, né, vai nos fornecer um espelho côncavo, tá? Ou seja, eu vou receber, né, vai incidir o raio luminoso na parte interna do espelho esférico, tá? Então, nesse caso, eu terei um espelho côncavo e com isso teremos algumas características da imagem por estarmos visualizando essa imagem no espelho côncavo, tá? E se eu for utilizar a parte externa, né, a parte de fora da circunferência, né, da esfera, tá? A parte de fora da laranja, tá? Nós estaremos utilizando um espelho convexo, tá? E que também vai nos fornecer algumas características para a imagem quando estivermos observando esse espelho, tá? Então, relembrando, parte interna espelho côncavo, né? E a parte externa convexo, tá? É bom a gente fazer uma associação também, né, com
uma colher. A parte de dentro da colher é um espelho côncavo, e a parte de fora da colher, que é aonde a gente não apoia a comida, né, que é a parte de fora da colher, é o espelho convexo. Aonde a gente apoia a comida na colher é a parte do espelho côncavo, ok? Aí eu peço a vocês que vocês deem uma olhada na página 286 do livro didático de vocês, que tem na figura 7 algumas demonstrações sobre elementos geométricos nos espelhos esféricos. Essas demonstrações dos elementos geométricos eu vou inserir aqui no vídeo a seguir, tá? Para fazer a definição desses elementos. Então temos aí que o ponto C dessa figura é o chamado centro de curvatura. É onde o centro da superfície esférica é usada para tomarmos a calota esférica. Imagine um centro de uma circunferência, né? É como se fosse o centro da nossa esfera, tá? Da onde iremos realizar a construção do espelho. Já o raio de curvatura é a distância desse centro de curvatura até a qualquer ponto da superfície esférica. Já o eixo principal é a reta que passa pelo centro de curvatura. Em uma circunferência poderia ser entendida também como um diâmetro. A seguir temos o vértice, que é o ponto em que o eixo principal corta a superfície da esfera. Esse corte é uma subjeção, né, na verdade. Porque o eixo principal não corta, ele apenas toca a superfície da esfera, tá? E para obtermos imagens nítidas de um objeto a partir de um espelho esférico, são necessárias duas condições. Os raios incidentes no espelho precisam ser paralelos ou com pouca inclinação em relação ao eixo principal. Os raios incidentes no espelho precisam estar bem próximos a ele. Dessa forma, né, com essas duas condições, teremos imagens nítidas de um objeto em relação ao espelho. E como que essas imagens serão formadas, né? Como será a construção dessas imagens nos espelhos esféricos? Nós dependeremos de alguns raios luminosos que temos alguns exemplos que são os raios principais que incidem em um espelho esférico, tá? Nós veremos nos dois casos, no espelho côncavo e no espelho convexo, tá? Então, o primeiro tipo de raio luminoso que incide no espelho esférico, tá? Ele incide da seguinte forma, tá? Todo raio que incide paralelamente ao eixo principal é refletido em direção ao foco principal. Esse foco principal, ele é um ponto intermediário, tá? É esse ponto aqui, ó, entre o centro de curvatura e o vértice. Essa distância entre o centro de curvatura e o vértice é a chamada raio do centro de raio de curvatura, tá? E o foco é o ponto médio entre essa distância que é o raio, tá? Então, o raio luminoso, quando incidir no espelho, ele vai ser refletido passando pelo foco. Dessa forma aqui é no espelho côncavo, e nessa forma aqui é no espelho convexo. Então, ó, o raio incidindo aqui, ele vai ser projetado no foco e refletido com essa projeção
no espelho convexo, tá? Importante sabermos que no espelho convexo os raios são projetados, tá? Teremos imagens virtuais no espelho convexo, pois nos espelhos convexos não temos a condição de visualizar essa imagem a não ser com uma projeção, tá? É como, por exemplo, um projetor de imagens. Outro tipo de raio luminoso é esse a seguir, ó. Todo raio de luz que incide em direção ao foco principal é refletido paralelamente ao eixo principal, tá? Então eu tenho aqui o raio luminoso incidindo pelo foco, certo? E ao ser refletido no espelho, ele vai ser refletido de forma paralela. É o inverso daquele raio que nós vimos anteriormente. Então temos aí o exemplo no raio luminoso passando pelo foco e sendo refletido no espelho côncavo e também no espelho convexo, ok? A seguir temos mais um tipo de raio, mais um exemplo de raio importante, que é o seguinte: todo raio de luz que incide ao centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. Então temos aqui o exemplo no espelho côncavo. Então, ó, ao incidir pelo centro de curvatura no espelho côncavo, ele vai ser refletido passando pelo mesmo caminho. No espelho convexo, da mesma forma, porém sendo a projeção no centro de curvatura. E outro raio também importante é o que incide sobre o vértice. Toda vez que o raio de luz incidir sobre o vértice de um espelho esférico, ele vai ser refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Então vamos supor que esse raio incidente ele tenha um ângulo de inclinação em relação ao centro de curvatura de 30 graus. Então ele está incidindo no vértice, formando um ângulo de 30 graus. Quando ele for refletido, ele também formará um ângulo de 30 graus em relação ao eixo principal, tá? Por isso que tem essa representação aqui, ó. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ok? E isso funciona da mesma forma no espelho côncavo e no espelho convexo. Então, como acabamos de ver, né, esses raios luminosos principais que irão incidir nos espelhos esféricos, que irão nos ajudar a formar a construção das imagens nesses espelhos esféricos, ok? Então, essa construção das imagens será determinada pelo cruzamento de pelo menos 2 desses raios que nós acabamos de ver, tá? Então temos um exemplo aqui, ó. O objeto mediante um espelho côncavo, tá? Ele vai apresentar uma luz que está incidindo de forma paralela ao espelho e essa luz vai ser refletida pelo foco. Da mesma forma que o outro raio luminoso vai incidir pelo foco no espelho e ser refletida de forma paralela do espelho. Então, quando esses dois raios se cruzarem, nós teremos o ponto de formação da imagem desse objeto mediante um espelho côncavo, ok? Poderíamos ter utilizado outros tipos de raio, outros 2 tipos de raios? Poderíamos sim, mas possivelmente eles não poderiam não se encontrar, então poderíamos não conseguir realizar a formação da imagem, tá?
Isso vai depender também da posição em que o objeto esteja, mediante o espelho, tá? E os raios a serem utilizados. Porém, devemos utilizar todas aquelas possibilidades que nós acabamos de ver dos raios luminosos para que seja formada a imagem. Então temos uma observação aqui muito importante. Mediante a posição do objeto em relação ao espelho côncavo, a imagem terá diferentes classificações. Mas diante de um espelho convexo, a imagem sempre será virtual, direita e menor, independente da posição do objeto em relação ao espelho. Então, lembrem-se disso, ó. Espelho convexo, tá? Espelho convexo, a imagem sempre será virtual, direita e menor, tá? Um exemplo de espelho convexo é aquela, como que eu vou chamar, aquela decoração de Natal, de árvore de Natal, aquela bolinha espelhada, tá? Aquilo ali é um exemplo de espelho convexo. Vocês repararem, de qualquer posição que você olhe para a esfera, né? Para a esfera refletora, a imagem sempre vai ser menor do que o objeto, tá? Então, a partir da página 294, temos os exemplos das construções das imagens nos espelhos esféricos. Peço a vocês que tentem fazer essas representações, tá? Nos espelhos esféricos côncavos, para vocês poderem praticar, tá? Que seria a formação das imagens que nós acabamos de ver. Bom, pessoal, agora nós iremos ver a parte do estudo analítico dos espelhos esféricos, tá? Até a última parte nós tínhamos visto a classificação das imagens e formação dessas imagens formadas pelos espelhos esféricos côncavos e convexos, tá? Agora nós iremos estudar a parte do tamanho dessas imagens. Tamanho da imagem, tamanho do objeto, distância do objeto e distância da imagem em relação aos espelhos, tá? Então é importante observar que tanto os objetos como imagens reais localizados na frente do objeto terão valores positivos e imagens virtuais que ficam atrás do espelho terão valores negativos. O que quer dizer isso? O objeto que é chamado objeto real, né, ele vai estar mediante ao espelho, na frente do espelho, tá? E a imagem ela pode estar presente na frente do espelho, que é chamada imagem real, e atrás do espelho, que é a chamada imagem virtual, né? No caso, essa imagem ela vai necessitar de uma antepara, de uma parede para que ela seja projetada e nós possamos enxergar essa imagem, tá? Então nós temos aqui as representações, tá? O P, que é a representação de objeto, o P', que é a representação de imagem, tá? Então temos aqui objeto positivo, imagem real positiva e a imagem virtual, o P' negativo, tá? Aí, sendo que para os pontos F, que é o foco, e C, que é o centro de curvatura, apresentassem diferentes valores, nós teremos valores diferentes em cada tipo de espelho. No espelho côncavo, teremos o foco positivo, consequentemente raio de curvatura negativo, positivo. E no espelho convexo, teremos o foco negativo e, consequentemente, o raio de curvatura negativo, tá? Lembrando que o foco é igual ao raio de curvatura dividido por 2, né? Nós tínhamos comentado anteriormente. E a distância, né, que é o centro de curvatura, né? Distância entre o centro e o vértice
vai ser igual a 2 vezes o raio, tá? Então, de que forma que nós iremos relacionar esses valores? Através da equação de Gauss. Gauss, que foi um dos estudiosos em relação à pesquisa sobre imagens, estudou muito sobre óptica, e ele formulou essas equações aqui, ó. A primeira delas é relacionando o foco, tamanho do objeto e tamanho da imagem, tá? Então temos aí 1 sobre o foco vai ser igual a 1 sobre o objeto mais 1 sobre o tamanho da imagem. Se nós fizermos as operações matemáticas, também podemos assumir essa forma aqui da equação de Gauss, tá? Já para o aumento linear transversal, nós teremos a relação entre o tamanho da imagem e do objeto, tá? Então, se eu quero saber o quanto que uma imagem em relação ao objeto é maior ou menor, estaremos utilizando o aumento linear transversal, que pode ser também entendida das duas formas. Então, ó, temos o I, que é a imagem, sobre o O, que é o objeto. Esse é o aumento linear transversal, né? E também podemos fazer a comparação entre a imagem sobre o objeto igual a tamanho da imagem em relação ao espelho, a distância da imagem em relação ao espelho, dividido pela distância do objeto em relação ao espelho. Então, pessoal, peço que vocês tentem fazer os exercícios número 3, 4 e 7 da página 301 do livro didático de vocês, para que possamos reforçar, né, o que foi aprendido agora na aula, tá? Qualquer dúvida, só entrar em contato, tá? Próxima aula iremos corrigir e prosseguir com o conteúdo, tá? Lembrando mais uma vez, não deixem de estudar, tentem fazer não só esses exercícios que a gente está sugerindo para vocês, tentem fazer o máximo de exercícios possíveis, utilizando-se de todas as plataformas possíveis, o vídeo, o livro didático de vocês, algum outro site da internet, a plataforma Plural. Isso é importante para o desenvolvimento do estudo de vocês, tá? Não deixem de estudar, não desanimem, que isso tudo vai passar, ok? Um abraço a todos, até a próxima aula, tchau.